né, por algum problema de internet. Ontem a gente estava pegando lá a aula do Carlos ontem, só que o aplicativo lá estava muito garrado. Aí Ele ficou usa, ontem, deu um problema ontem. ele usa o Zoom, né? Não, ele estava usando um outro ontem, ele estava usando, quer ver? Ele estava usando eu acho que um Match, não sei o que lá. Ele Ah, passou tá. o link lá. Entendi. É, tem esse aqui parece que é muito bom. Vamos ver hoje, né, na hora que entrar o pessoal. Tem o pessoal também que está usando o YouTube, está fazendo a live, igual esses artistas, né? Ah, É só você entrar no canal do professor e vai abrir a live. no Só caso esse aqui é pago? esse aqui que eu estou É. usando, eu acho que sim, sabe por quê? Eu só consegui usar ele pelo meu e-mail da faculdade, entendeu? Então, eu acho que ele é pago. Ah, sim. É porque pro Google eu nunca tinha visto esse aplicativo, não. Não. Só que o ruim do YouTube, assim, eu acho que não dá para conversar com, assim, dá para você ver as mensagens, né, do pessoal, mas não tem como você falar. Ah, sim, igual o áudio assim, né? E isso é igual eu tô te ouvindo aí. No caso, seria só digitar mensagem, né? Entendi. Mas é uma alternativa também. Esse aplicativo que parece ser bom. Ele tem o chat, né? Chat aqui. Tem o chat, e dá pra. Vamos ver na hora que entrar mais pessoas aí, né? Mas você assistiu todas as aulas aí? Como é que tá? Eu tô assistindo as aulas que aqui tá dando pra assistir, eu tô vendo, né? Igual a de Carlos. Carlos deu umas duas aulas aí pra trás aí, deu pra ver. Aquelas suas lá que você postou, eu consegui ver também. Eu só Uhum. não consegui ver uma que abriu um chat lá no Moodle, eu não consegui entrar nela. Só ela também que deu errado. Ela e a do Carlos ontem. Ah, mas é de outro professor? Não sei, Não. vai abrir um questionário lá. Acho que foi até do Carlos mesmo. Ah, Que sim. ele abriu um questionário para os alunos entrarem em acesso lá para responder algumas perguntas, negócios, só que eu não consegui entrar. Foi ela e Ah, só. entendi. É. A gente vai se adaptando aí a essas tecnologias, né? É, rapaz. Doideira esse trem. Que isso? Parece que esse negócio não tem fim, né? Você tá doido, rapaz? Cruz credo. Mas eu falo com o pessoal, o mais difícil é a disciplina, né? Porque quando você tem aquela obrigação de ir para a faculdade, não tem outra opção, né? Você tem que ir, chegar até lá para você assistir a aula e tudo mais. Mas você estando em casa, tudo te distrai, né? Tudo, velho. Tudo, tudo, Tudo tudo. distrai. Não tem jeito. Não tem lógica, não. E tipo assim, em casa, igual eu fiquei um bom tempo. Fiquei um bom tempo, não, uma semana. Uma Hum, semana trabalhando em casa, em home office. sim. Rapaz, é uma coisa totalmente diferente, velho, de você estar na empresa, entendeu? É, É uma coisa que, tipo assim, não é, você teria acesso a quase as mesmas coisas que você tem na empresa, mas parece uhum, que é um clima totalmente diferente, velho. diferente, né? Diferente, É. E cada hora é uma informação diferente, né? diferente, tipo E assim. eu tô evitando de ver jornal, para te falar a verdade, viu? Não, você tá doido, velho. Jornal tá dando isso. Cruz credo, velho. Não, eu tô evitando de ver jornal porque a gente é um desencontro, tem hora de informações, né? A gente É. não sabe o que acontece lá. Um É fala uma difícil. coisa, outro fala outra, é um passando um dado aqui, o outro passando um É, dado totalmente diferente. aí fica essa loucura. Muito complicado. Eu falei que eu nunca achei que eu fosse viver para isso, pra te falar a verdade. É, é uma, é um século que eu falei assim, viu? Tá, É uma tá difícil, né? misericórdia. No começo do ano foi aquela cerveja, né? Aquela cerveja que não. É, pra Baker foi bom, né? Porque todo mundo esqueceu dela, né? É,
Aí depois teve aquelas enchentes, aquela chuvarada. É, foi Agora, mesmo. essa doideira aí. Pior que essa aí é o mundo inteiro, né? É, rapaz, essa aqui tava outro dia lá do outro lado, rapaz. Nada a ver. Quem É, diria? a gente não tem nem ideia, né, do impacto disso, porque não é só, às vezes o pessoal do comércio fica achando ruim, né? Realmente que não está abrindo, é complicado, eu entendo. Mas pensa, os aeroportos estão fechados, olha o tanto de gente envolvida, né, que trabalha nisso. É, rapaz. E o negócio é muito maior do que a gente pensa, né, na verdade. Tipo assim, e que pra nós aqui, nem Deus abençoe que nem chegue, mas chegou ainda da forma. Pois Tá é, certo. muito complicado. É difícil até de avaliar essas questões aí. Cada um tem uma particularidade diferente, né? Então fica difícil. E eu acho que o pessoal fica revoltado que a rua tá movimentada, né? E tudo fechado, conta para pagar, e aí vai, mas não tem jeito. Será que o pessoal tá com dificuldade pensando no Oi? aplicativo aí? Deixa eu. Como é que é? Será que o pessoal tá com dificuldade em entrar no aplicativo aí? Ué, é porque eu falei 9h30, né? São É, 9h26. 9h26, o pessoal deve estar devagar. Mas eu quero esperar o pessoal entrar, porque além de fazer exercício, eu quero conversar um pouco a forma que a gente vai lidar com a nossa disciplina, sabe? Ah, sim. É Tô, porque aprender física, pô, porque é puxado, viu, velho? Você tá doido. Igual aquele videoaula que você passou lá ah, no, na, no Moodle. Rapaz, eu vi mais uns 4 vídeos além daquele dali, ui. Eu falei, né? meu Deus do céu, será que isso vai conseguir entrar na minha cabeça, esse trem? Queda livre e lançamento de projéteis, eu acho mais tranquilo do que movimento circular. Eu não sei se você viu a aula de hoje. No momento escolar eu vi, eu abri aqui, eu vi dando uma olhada. Mas, tipo assim, eu acho que pra mim o movimento circular seria, sei lá como que eu posso falar assim, seria mais ou menos assim, mais fácil, velho. Porque Você achou? eu achei, velho. Olha para você ver, o movimento circular, ele vai mexer só com ângulo, né? Tudo Sim, aí vai transformar em deslocamento angular, velocidade angular. Então, assim, é tudo em função do ângulo e sempre vai ser uma circunferência, né? Agora, por que eu acho, né, lançamento de projéteis e queda livre mais fácil? Porque quando fala da aceleração, é a aceleração da gravidade. Então, assim, sempre vai ser aceleração da gravidade. Então, você não tem que pensar nunca em calcular a aceleração. Porque aceleração. toda vez que tiver aceleração, por exemplo, na queda livre, qual que é a aceleração que tem nesse movimento? É da gravidade, não tem outra, entendeu? Então, fica mais fácil por isso. E aí é só você entender que no vertical o movimento ele é uniformemente variado e na horizontal ele é uniforme. Então, assim, tem umas sacadas assim que tem que pegar para resolver exercício, né? Igual eu falei com você, eu passei o olho mais ou menos, falei assim, isso aqui É, deve sentir mais facilmente do que a outra que eu peguei pra ver um e peguei pra ver mais umas 4 videoaulas pra tentar entender. Mas eu é, vamos ver o que vai dar hoje. eu vou resolver uns exercícios, vou trocar uma ideia aí com o pessoal, ver que eu tenho uma proposta também para fazer para a galera, ver se vai ser bom para Então tá ajudar, bom. né? Vamos ver como vai dar aí. Vamos ver. O pessoal vai. Nossa Senhora. Oh, eu tenho apagado muitos incêndios por aí, tá? Nossa, mãe, você tá doida, rapaz. Nem fala, me dá mais naquele trem lá que Hum, consegui. Ver se consegui alguma coisa da faculdade que lá rendeu demais, tá, ô Rafael? Você é. tá doido, rapaz. Qual o negócio tá Igual eu falando? tava conversando com você sobre aquelas ideias lá de a gente poder conversar, que não seria a melhor forma e tal. Rapaz, mas que tem deu que deu, rapaz. Por quê? Olha o pessoal querendo
o pessoal não querendo, igual você conversou comigo, que falou que pra gente sentar e conversar, que seria a melhor forma pra gente resolver aquilo, pra ver o que seria bom pra um, pra outro e tal. O pessoal não querendo, tipo assim, acho que a maioria, acho que todos, na verdade, pagaram. Mas o pessoal não querendo ir pra frente com a faculdade, entendeu? Eu acho o seguinte, que é uma situação que, né, qualquer instituição hoje está vivendo e é muito complicado, sabe? Eu acho que na posição que a gente está hoje não compensa, nem financeiramente e nem pelo lado assim profissional, né, do aluno querer formar, entendeu? Porque a gente vai caminhando de acordo com a demanda, né? Vai fazendo. Acho que não compensa, cara, parar agora, porque é uma coisa passageira também, entendeu? E eu tenho expectativa, não vou afirmar nada, mas eu tenho grande expectativa que isso acabe logo. Não, né? isso. E aí tudo vai voltar ao normal, sabe? E sabe o que eu acho também? Eu até vi uma entrevista de um médico, né, que ele escreveu um livro sobre pandemia. Aí ele falou assim, ele não é do Brasil, não. Ele falou assim, olha, quando eu escrevi esse livro, eu planejei tudo... Ó, tem alguém? A Nayara. Eu planejei tudo para... Você tá me ouvindo, não tá? Eu tô. Eu planejei tudo para o pessoal tomar atitude de conter a pandemia. Mas eu não pensei na parte da economia, né? E Sim. pegou todo mundo de surpresa. Boa Não. noite aí para todo mundo que tá chegando agora. Ô, E Nayara, aí? você tá atrasado, né, filho? Pelo amor de Deus, né? Ó, isso é hora. Entrou 2 minutos atrasado, Nayara. 2 minutos atrasado. Tá perdendo a aula toda. Nossa! Mas é foda. Vamos ver o que vai dar esse tempo. Tomara que acabe logo. Tomara que nem chegue aqui, na verdade, né? Tomara. Né? Ô, Tati. Não dormi, não. Boa noite para todos. Eu acho que eu vou pedir, pessoal, para desativar o áudio e depois vai liberando, fazendo favor. Acho que vai ficar mais fácil. Desativar aqui. Beleza. Pessoal, quando o pessoal vai entrando aí, pode ativar todo mundo o áudio aí para a gente conversar um pouquinho aí, bater um papo aí rapidinho. Como que tá, Nayara, como é que tá aí as aulas de física? Tá conseguindo acompanhar? Tá difícil? O que você acha? Tá um pouco puxado, mas tá dando pra acompanhar um pouquinho. Tá. O que você achou da aula de hoje? Você assistiu? Não entrei ainda não. Não, né? Não. Pessoal aí, que alguém assistiu a aula, achou tranquilo, tá fácil a matéria, o que vocês acham? Tá fácil, não. Seu extra classe piorou. O extra classe tava tranquilo, Nayara. Tava só acompanhar a aula de queda livre, lançamento de projetos. Nossa, Deus. Não, aquela questão lá foi tranquila. Imagina. Ô, Roma, me ajuda aí, tava fácil, não tava não? Tava. Nossa senhora. Tô agarrado na 3 lá até agora. Sério? Qual que é a 3? Não lembro. Eu nem lembro. Eu não lembro de Ô, cabeça, Rominho, eu não. consegui fazer ela. Já passa aí, por favor, viu? Mas não, eu quero vou entender dar essa questão.
vou dar a dica para vocês. Todas essas questões eu fiz elas olhando as videoaulas e os slides. Então as respostas estão todas lá. Com certeza. Quem assistiu a aula vai achar a resposta tranquilamente. Uai. Ó, tá entrando mais gente. Boa noite, Rita. 7 pessoas. Eu vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Só para a gente passar uns recados aí. Tô achando que o pessoal tá achando a matéria muito fácil. Fala com nós, Tatinha. Ô, Rominho, desliga a televisão aí, Zé. Não dá. Tô longe do controle. Ah, eu, hein? Não, tá passando aqui. Não, você tá falando de qual barulho? A TV da sala? O Jornal Nacional? Tava passando o Jornal tem uma Nacional. TV ligada aí. Ah, lá, é lá na sala isso aí, velho. O quarto de frente Tá pra sala. doido? Tá O quarto de surdo? frente pra sala. Uhum. Um passo aqui, eu tô na sala, filho. Pessoal, só lembrando, né, atividade extraclasse, tá todo mundo ciente aí. Pessoal, pode ativar o áudio aí, todo mundo, nesse primeiro momento aí, para trocar ideia, tranquilo. Quem quiser mandar mensagem, pode também, tem um chat aqui do lado. Todo mundo tá ciente aí da atividade extraclasse? A Nayara já falou que sim, o Romulo também. Prazo até dia 3. Vou no zap ali, daqui a pouco eu volto. Pera aí. Chama a galera para aula de física. O povo tá tudo diferente nessas fotos, não conhece ninguém aqui. Não é, Rita? O pessoal tá com medo de aparecer. Jesus! Ô, Rafael, sua aula hoje, misericórdia, tá grego igual aquelas letrinhas lá. Eu falei isso aqui hoje, eu falei assim, o pessoal deve estar achando essa aula de hoje a mais complicada, não é? Não, Movimento circular. Literalmente você falou grego. Muita FI, tem a letra FI, tem o Ômega. Tem várias, alfa, né, como aceleração. Tem muitas letras gregas aí. Se mamou alfabeto português, imagina o grego. Não é? Você tá doido? É ótimo. É só uma associação. Ai, Adriano tá aqui, não? Cadê Adriano? Adriano não chegou, não. Peraí. Mas... Tá faltando gente demais aí. Tá faltando bastante. Eu tô achando, pessoal, que a aula tá muito fácil. Não. Fácil pra chorar. Ó, é o seguinte, que eu vou começando a dar uns recados aqui. O primeiro é a atividade extraclasse, né, que já está lá disponível. O prazo de entrega é dia 3 de maio, tá certo? Vocês vão reparar, pessoal, que pelo menos no caso da engenharia de produção, eu criei um cronograma de atividade de extraclasse para não acumular. Então, vocês vão ver que, às vezes, 2 disciplinas, no máximo, vão bater a data e depois vai dar um prazo, tá? Então, física, a gente ficou com o dia 3. Deixa eu ver aqui. Outra coisa, eu deixei uma lista de exercícios lá, no Moodle, referente às nossas 2 primeiras aulas. Aí, assim, para vocês fazerem os exercícios, eu deixei as respostas lá. Aí vocês tentem fazer e qualquer dúvida vocês entrem em contato. Outro ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte, a gente tem um trabalho de 7 pontos, né? Para passar. E vem. E eu tô querendo sugerir, olha a minha ideia. Eu queria que todos, né, que tivesse mais pessoas aqui, mas o pessoal não entrou ainda. Essa aula de hoje, de movimento circular, eu não quero dar ela em prova e fazer um trabalho dela, valendo 7 pontos. O que vocês acham? Por mim? E a prova? Não, aí a prova entraria o conteúdo que eu passei na semana passada, né, da aula de terça e de quinta, e na semana que vem a gente vai ver
leis de Newton. Então seriam o conteúdo da semana passada e leis de Newton. O que vocês acham? Rafael, o Yuri tá perguntando ali se o trabalho em grupo. Trabalho em grupo. Então, pessoal, a gente está em isolamento social, né? Não tem como. Então não vai ser em grupo, não, vai ser em galera. Vai ser individual mesmo, né? Grupo de WhatsApp. Tá mais pra gangue. Então, aí eu pensei dessa forma. O que acontece? O movimento circular, vocês lembram que na etapa 1 teve um conteúdo que não caiu na prova, né? Que eu tirei? E o movimento circular, a gente precisa um pouquinho desse conteúdo também. Aí, então, eu falei assim, como ele é um conteúdo mais complicado, assim, e demanda daquela teoria, aí eu optei, então, em deixar o movimento circular como trabalho. Também fechado? Aí, o que eu estou querendo fazer? O trabalho, o ideal seria fazer horário de aula. Então, esse trabalho seria na terça-feira que vem, no horário de aula. Eu posso abrir uma sala assim, com vocês, e aí a gente vai tirando dúvida, conversando sobre o trabalho. Oi? Mas já? Então, se quiser, pode ser mais para frente. Eu só estou falando assim, porque a aula foi postada hoje e fica mais fresco, e para quando não chegar perto da prova, não misturar conteúdos, entendeu? Porque esse é um conteúdo que não vai cair na prova. Mas você vai mudar o cronograma de prova? Ou vai ser aquelas datas aí? Então, acho que vai mudar. Eu acho que o cronograma de provas vai ser alterado aí, vai ser para o final da etapa. Deve ocorrer o mesmo que ocorreu na primeira etapa, sabe? Semana de prova. Então é uma sugestão, assim, da gente fazer na semana que vem, ou se não quiser, semana que vem eu dou leis de Newton e a gente faz o trabalho na outra. Semana que vem, né? Terça-feira. Que aí a gente já fechava esse trabalho. Eu também. Mas aí a gente faz a gente faz o seguinte. Tem um pessoal entrando agora. A gente deixa na terça, mas eu deixo um prazo maior de entrega, entendeu? Deixa eu ver umas mensagens aqui. Tá. Pessoal que está entrando agora, boa noite. Eu não vou ficar repetindo, não, pessoal. Então é o seguinte, vocês vão repassando isso para os alunos. Eu também vou postar, né, no grupo, lá no Moodle também. Mas fica assim combinado o nosso trabalho sobre movimento circular, que não vai cair na prova. A gente vai utilizar esse conteúdo por meio de um trabalho. A gente usa a aula da terça-feira que vem, que vai dar, quer ver, no dia 28, para a gente começar a fazer esse trabalho, né, e tentar fazer ele durante a nossa aula. Eu vou abrir uma sala assim, e a gente faz o trabalho sobre o movimento circular, e depois a gente começa a ver leis de Newton, e aí segue para a prova, e movimento circular eu não cobro, vou cobrar só em forma de trabalho. Tá certo? Combinado? Beleza, combinado. Então, ótimo. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Uma coisa, pessoal, que eu ia sugerir também é que vocês não acumulem a matéria. Por exemplo, deixar para estudar tudo em cima da prova. Por exemplo, a gente viu a aula semana passada e já tem uns exercícios para fazer. Então, vai tentando resolver, entrando em contato, tirando dúvida, para quando não chegar na prova, acumular muita matéria. Tá certo? Deixa eu permitir aqui, está entrando mais gente. Aqui, pessoal, todo mundo aqui assistiu a aula de movimento circular? Quem assistiu, quem não assistiu? Eu vi não. Eu assisti, mas estava em inglês para mim. Inglês não, online, é grego. Nossa, Tava em inglês? Tá complicado mesmo. Tá. O que acontece? O movimento circular, ele se torna mais complicado porque a gente trabalha com deslocamento angular, né? A gente tem que trabalhar com a transformação lá de ângulo de grau para radianos, né? E depois a gente tem que aplicar toda a teoria que a gente viu, né? De movimento uniforme,
MUV e levar para o caso circular, né? Então, acho que por isso que ele complica, e além disso, ele usa letras gregas, né? Onde é A de aceleração, ele coloca alfa, e aí ele faz as substituições, igual posição que é S, ele coloca φ. Então, por isso que às vezes se torna complicado. Mas aí eu separei aqui hoje alguns exercícios para a gente fazer junto, porque às vezes eu gravo o exercício e eu não sei se está todo mundo assistindo. Então, a gente vai resolver. Eu vou compartilhar a tela aqui do PowerPoint, que, inclusive, pessoal, esse material, ele está lá no Moodle com as respostas, tá? Desses exercícios, tá certo? Eu vou fazer um teste, vocês me falam se vocês estão vendo aí o slide PowerPoint. Todo mundo está vendo? Sim. Sim. Dá sinal aí. Tá vendo aí a luzinha? Tá certo? Todo mundo tá vendo? Sim. Sim. Então, ó, a Rita falou que tá vendo, eu vou entender que sim. Deixa eu ver aqui se... Tá dando? Sim. Então, ótimo. Então, tá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos pegar o primeiro exercício, então, para a gente resolver, tá? Ele fala assim, ó. 2 crianças brincam numa área de lazer e estão sobre o mesmo brinquedo em movimento. Representando essas crianças por 2 pontos materiais, A e B, e considerando que os pontos A, B e O pertencem à reta R, determine. Só um minutinho, pessoal, que alguém está pedindo para entrar aqui. Deixa eu permitir. Pessoal, quem chegou agora, estou resolvendo exercício, o primeiro exercício aí. Então, olha só, ele já passou algumas informações para a gente, falando que a gente tem esses pontos aqui. A gente tem um ponto O, que é o centro da circunferência, tem essa seta aqui que representa o sentido do movimento, tá certo? E a gente tem aqui uma criança no ponto A e uma no ponto B, A e B. E aqui a gente tem a reta R, que é essa aqui, e a gente tem um deslocamento angular aqui, que é o ΔΦ, tá? E aí ele fala assim na letra A, determine os deslocamentos angulares dos pontos A e B em radianos, quando eles girarem um ângulo ΔΦ igual a 60 graus. Então, olha só, ele passou esse deslocamento aqui para a gente, de 60 graus, tá certo? Então, essa reta aqui, ela vai se deslocar para cá, fazendo um ângulo de 60 graus. Então, ele só pede para a gente transformar 60 graus em radianos. Então, a gente considerou, né, foi dado esse sentido aqui, anti-horário, né, porque está vindo daqui para cá, e aí a gente tem esse deslocamento. Então, olha só, a gente aprendeu, né, para quem assistiu a aula, que todos os pontos pertencentes ao segmento de reta O aqui, até A, exceto o ponto O, porque ele está no centro da circunferência, eles vão apresentar o mesmo deslocamento angular de 60 graus. Então, pessoal, qualquer ponto aqui, tanto A como B, ou então se tivesse esse ponto, um ponto mais para cá, todos eles iriam apresentar o mesmo deslocamento angular, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? Só transformar. Como que a gente faz isso? A gente vai utilizar regra de 3. Eu não sei se eu esqueci de colocar na aula, quando a gente pega esse ponto A, dá uma volta completa aqui na circunferência, a gente tem 360 graus. E na unidade de medida de radianos, uma volta completa equivale a 2π, tá certo? Então, 2π radianos é igual a 360 graus, que é quando é toda a volta aqui da circunferência. Então, eu quero saber, e quando é 60 graus? Qual que é o valor em radianos? A gente faz a regra de 3, só multiplicar cruzado, não é isso? Então, vai ser 60 vezes 2π
Aqui eu multipliquei x por 360, só que eu já passei ele dividindo aqui. Eu fiz direto, tá certo? Multipliquei esse por esse e dividi por 360. Então, aqui a gente viu que o ângulo de 60 graus, ele equivale a π sobre 3 radianos. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Deixa eu dar um ESC aqui para ver quem está mandando mensagem. Se alguém mandou. Todo mundo entendeu a transformação? Acho que sim, né? Então, beleza. Esse aí a gente respondeu, então, a letra A. A letra B, ele pede o seguinte: determine as distâncias percorridas pelos pontos A e B em metros quando eles girarem um ângulo de ΔΦ igual a 60 graus, sabendo que ele deu aí a distância entre o ponto O até A, que é 3 metros, e a distância do O até B, que é igual a 2 metros. Então, a gente aprendeu lá na nossa aula, que ele quer saber? Ele quer saber o ΔS de A e o ΔS de B, que equivale à distância percorrida, que é essa distância aqui, pessoal, desse ponto até aqui, no caso do A, e desse ponto até aqui, no caso do B. Então, para a gente calcular essas distâncias, a gente sabe que foi realizado um deslocamento angular aqui de 60 graus. Então, a gente vai utilizar essa informação do deslocamento angular para a gente calcular essas distâncias percorridas. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Para quem assistiu a aula, a gente definiu que o deslocamento angular ele é dado pelo ΔS, que é o deslocamento com relação à posição, dividido pelo raio, tá certo? Então, a gente vai calcular. O que a gente vai fazer? A gente quer obter o ΔS para A e o ΔS para B. Então, eu separei aqui, fiz primeiro para o caso A. Aqui, pessoal, eu só multipliquei cruzado. Eu peguei o ΔS igual a ΔΦ vezes R. Então, aqui, qual a informação que a gente vai utilizar? A gente vai pegar o raio, que é o valor desse centro aqui até o ponto A, vezes o ΔΦ. O ΔΦ, a gente calculou na letra A que ele equivale a π sobre 3 radianos. Então, pessoal, toda vez que a gente for utilizar a aplicação de fórmula, a gente tem que usar essa informação em radianos, tá certo? A gente transforma o ângulo para radianos, para a gente obter a nossa resposta aqui em metros. Então, basta a gente multiplicar o raio de A, que foi dado, né, que foi a distância do ponto O até A, que foi 3 metros, vezes o deslocamento angular em radianos, que dá 3,14 metros. Depois eu fiz isso para o ponto B, né? Eu tenho essa distância ele deu essa distância do O até o B, e aí a gente quer calcular esse valor aqui, ó, ΔS de B, essa distância aqui. Como que a gente faz isso? A gente vai utilizar essa fórmula aqui também. Eu vou isolar o ΔS aqui e vou multiplicar o ΔΦ pelo raio. Só que agora eu vou usar a informação do raio de B. Ele deu essa informação para a gente, que é 2 metros, e o ΔΦ, a gente viu na letra A que ele sofre o mesmo deslocamento angular. Então, eu vou usar a mesma informação do ângulo, que é π sobre 3. Fazendo essa conta aqui, a gente chega em 2,09 metros. Tá certo? Bem, agora eu vou retomar aqui. Deixa eu voltar. Todo mundo entendeu esse exercício 1 aí? Ficou alguma dúvida? O pessoal está com o áudio desativado, mas pode mandar mensagem aí, pessoal. Todo mundo entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa para a gente seguir ou não? Pode ativar o áudio aí para vocês responderem e perguntarem, quem tiver dúvida. Pode seguir, então? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos.
Então responde. Pode seguir. Todo mundo Eu entendeu, entendi. né? Ué, todo mundo. Não, pode. Se alguém tiver dúvida, pode mandar mensagem ou desativar o áudio aí e perguntar. Posso passar para a questão 2, então, né? Fala para por todos. Então vamos. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo aí, pessoal, essa tela do exercício? Responde só para ver se eu perdi aqui ou não. Tá, não. Não tá não, né? Não. Espera aí. Agora vai dar. Compartilhar. Então vamos lá. Vamos para a questão 2 aí que eu passei lá. Então, olha só. A 2 fala o seguinte. Um ciclista descreve uma trajetória circular em uma ciclovia cujo raio de curvatura mede 600 metros. Quanto tempo é necessário para que esse ciclista percorra um arco de circunferência de ângulo central 30 graus? Sabe-se que durante todo o percurso a velocidade foi constante e igual a 10 metros por segundo. Então, olha só, pessoal, a gente sabe, ele falou lá no exercício que esse ciclista, ele percorre um arco de circunferência de ângulo central 30 graus. Então, ele já deu o deslocamento angular aí para a gente, só que ele deu essa informação em graus. Igual eu falei para vocês, para a gente usar no exercício, para aplicar em fórmula, a gente vai transformar para radianos. Então, a gente vai fazer o mesmo passo que a gente fez no exercício anterior. Regra de 3. Então, 2π radianos equivale a 360 graus. E aqui eu quero saber qual que foi o meu deslocamento angular em radianos quando é 30 graus. Então, aqui eu multipliquei, cruzado, ficou 30 vezes 2π, e ΔΦ vezes 360. Eu já passei ele dividindo, então, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar em π sobre 6 radianos, tá certo? Bem, a gente aprendeu durante a aula essa expressão aqui, essa fórmula, que a velocidade escalar ela é igual à velocidade angular vezes o raio. E a gente aprendeu também que a velocidade angular ela pode ser representada, né, pelo deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo em estudo. Então, o que eu fiz aqui? Eu precisei dessas duas expressões porque eu quero calcular o ΔT. Então, eu preciso dessa fórmula aqui, junto com essa, para eu conseguir calcular o ΔT. Então, o que eu faço? Eu tenho a velocidade angular, que é ΔΦ sobre ΔT. Eu vou substituir esse termo aqui no lugar da velocidade angular aqui. Então, eu reescrevi essa fórmula aqui, ó, V igual. Quem que é a velocidade angular? ΔΦ sobre ΔT. Coloquei aqui. Vezes o raio. Eu até coloquei de cor, assim, correspondente, para ficar mais fácil de entender. Com isso, pessoal, no exercício, ele falou que durante todo o percurso, a velocidade do ciclista, ela foi constante e igual a 10 metros por segundo. Então, ele já me deu a minha velocidade escalar aqui. E ele também me passou a informação de que o raio da curvatura, lá da pista, é de 600 metros. Então, eu tenho essa informação do raio aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar as informações que a gente tem e substituir nessa expressão aqui. Olha só, o V é igual a 10, que foi dado, que é igual. ΔΦ, a gente calculou, a gente transformou, né, na verdade, que ele passou a informação do ângulo em graus, transformei para radianos, substituí aqui, dividido por ΔT, vezes o raio, que é 600 metros. Então, a gente passa o ΔT multiplicando para cá, né, e o 10 dividindo.
fazendo essa conta, a gente acha que o ΔT foi 31 segundos. E ele pergunta assim, quanto tempo é necessário para que esse ciclista percorra um arco de circunferência de ângulo central 30 graus? Então, o tempo gasto é 31 segundos. Por quê? O que é ΔT? Não é o tempo final menos inicial? Então, esse é exatamente a diferença do tempo final menos inicial. Essa diferença é exatamente o tempo gasto que ele gastou, né, para percorrer toda a trajetória, que foi 31 segundos. Difícil? Difícil. Difícil? Bem difícil. Mas vocês entenderam o exercício? Alguém não entendeu alguma passagem, quer que volta? Não, consegui entender, mas Consegui. difícil. Consegui entender, não compreender. Ô, Rafael, essa conversão de graus para radiano, por que deu? Eu não consegui chegar nesse π sobre 6. Não conseguiu? Não. É porque você multiplicou 2 vezes 30. 60. Aí teve 60 dividido por 360. Aí vai dar... Mas aí você tem que simplificar, né? Não, mentira. Cancela, eu que fiz conta errada. Cheguei. Tá. Chegou? Cheguei. Tá. Igual eu falei, a sacada aqui é que a gente tem que sempre usar o ângulo, transformar de graus para radianos, e depois a gente tem que ver, porque acontece, lá na aula a gente tem que para quem assistiu a aula fica às vezes mais fácil, porque apresenta a situação em que a fórmula é aplicada, né, e tem o exercício. Então, tem que às vezes assistir a aula e fazendo o exercício para entender a aplicação da fórmula. Vocês que estão com o áudio ligado aí, tem alguém que está mandando mensagem? Porque eu não consigo ver. Me fala aí se tem alguma dúvida em alguma mensagem. Fazendo favor. Rita. Tem não. Mensagem? Não, chat. Tá tranquilo, né? Posso seguir então, né? Acho que sim. Segue o baile. Oi? Segue o barco, né? Vamos lá. Segue o baile. Então vamos lá. Esse exercício 3, ele é bem tranquilo, pessoal. Olha só. Esse aí é tranquilo mesmo. Considerando que os ponteiros de um relógio descrevem um movimento de rotação uniforme, determine o período e a frequência para o ponteiro dos minutos e depois das horas. Então, olha só, pessoal. O ponteiro do relógio dos minutos, ele demora 60 minutos ou 1 hora para completar uma volta, que é exatamente o ciclo, né? A gente viu que o ciclo é quando completa uma volta inteira. Então, a gente sabe que o período é o intervalo de tempo gasto para que o ponto material descreva o seu ciclo, que deu uma volta completa, né? Então, beleza. Portanto, a gente sabe, então, que o período T, ele vai ser exatamente a esse tempo aqui, ó, 60 minutos, que é o tempo gasto, né, para que a partícula ou o móvel complete aí o seu ciclo, tá certo? Ou então a gente pode transformar em hora, que é 1 hora. E a frequência, para quem assistiu a aula, a gente viu que a frequência é o inverso do período. Então, é só 1 sobre T. Aqui a gente pode utilizar, como não foi restringido a unidade de medida, 1 sobre 60 rotações por minuto, porque eu utilizei essa unidade de medida aqui, tá certo? Agora, o outro é o das horas. O ponteiro das horas, ele demora o quê? 12 horas, ou então, se a gente multiplicar 12 por 60, 720 minutos para completar uma volta, que é o que representa o ciclo. Então, o período vai ser exatamente esses 720 minutos, ou então 12 horas, e a frequência, que é o inverso do período, vai ser 1 sobre 720 rotações por minuto. Fácil? Difícil?
Mais tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Você só tem que saber o que é período e o que é frequência, né? E o que é ciclo, né? Isso aí tá tudo lá na nossa aula de hoje, lá vocês podem conferir. O exercício 4, deixa eu pegar o enunciado dele aqui. Ele fala o seguinte: um menino gira uma bolinha amarrada em uma linha com 10 centímetros de comprimento. No instante inicial, a velocidade angular da bolinha é 10 radianos por segundo e após 5 segundos, 30 radianos por segundo. Então, pessoal, aqui a gente já tem essa informação. Ó. Quando o tempo inicial, 0, a gente tem uma velocidade angular inicial de 10 radianos por segundo. Quando o tempo é 5 segundos, aí vai apresentar uma velocidade angular de 30 radianos por segundo. Tá certo? Ele pede assim: determine aproximadamente o número de voltas que a bolinha realiza nesses 5 segundos. Então, olha só, para a gente calcular isso, a gente tem que entender que a gente precisa de utilizar o caso do movimento retilíneo, movimento circular uniformemente variado. Vai ocorrer uma aceleração nesse movimento. Então, a gente vai utilizar a equação da velocidade angular em função do tempo. Por quê? Eu tenho informação do meu tempo final, eu tenho informação da minha velocidade angular final e inicial. Com isso, eu consigo achar a minha aceleração angular. Então, olha só, eu só peguei essa equação aqui, substituí os valores. A velocidade angular final, que é 30, a inicial, que é 10, aqui é a aceleração angular, vezes o tempo final, que é 5 segundos. Então, aqui eu achei minha aceleração, fazendo essa conta aqui, 4 radianos por segundo ao quadrado. Aí, a gente quer achar um número de voltas. Para a gente achar um número de voltas, a gente precisa de saber o quê? Qual que foi a posição angular da bolinha, tá certo? Então, olha só, a gente tem que considerar que a posição inicial vai ser 0. Né? Vamos partir do momento que a gente está iniciando o movimento, a gente está na posição 0. Então, olha só, a gente vai utilizar a nossa equação da posição com relação ao tempo, em que a gente quer descobrir a posição final, a gente definiu que no início do movimento a posição é 0, mais a velocidade angular vezes o tempo, mais a aceleração angular dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, essa aqui é a minha função da posição com relação ao tempo, no caso, MUV, tá certo? Então, eu tenho aqui a velocidade final, que eu quero saber, angular, a velocidade não, pessoal, posição angular final, que é igual, a gente tem inicial 0, mais 10, que é a minha velocidade angular, vezes 5, que é o tempo. A aceleração angular eu descobri, que é 4, dividido por 2, vezes o 5 ao quadrado. Até coloquei aqui as cores aqui das informações que a gente vai utilizar aqui, ó, respectivamente. Ó. Fazendo essa conta aqui, a gente acha a nossa posição final de 100 radianos. Só que a gente sabe que essa aqui, a minha posição inicial é 0, e a final vai ser 100 radianos. Só que isso representa quantas voltas? Então, a gente vai utilizar a regra de 3 para a gente resolver isso. A gente sabe que uma volta completa numa circunferência equivale o quê? A 2π radianos. Então, eu quero saber quantas voltas vai ter 100 radianos. A gente multiplica cruzado aqui, isola o n, vai ser 2π vezes n igual a 100 vezes 1, que é 100. Passo 2π dividindo, 100 dividido por 2π vai dar aproximadamente 16 voltas. Fácil, difícil, complicado. Que viagem é essa, velho?
Minha cabeça deu igual essas voltas aí. Eu disse, Eu viajei legal aqui, filho. Acorde, Senhor. Vocês entenderam, assim, olha para você ver, vamos só dar uma recapitulada aqui no que o exercício está pedindo. Ele fala que o menino vai girar uma bolinha amarrada em uma linha. Então, pensa uma bolinha amarrada em uma linha e você começa a girar, vai formar uma circunferência, né? Então, ele quer saber, assim, ele te deu, no instante inicial, ele te passou, olha, a velocidade angular da bolinha é 10 radianos por segundo, só que após 5 segundos, vai ter uma velocidade de 30 radianos por segundo. E ele quer saber qual que é o número de voltas que a bolinha vai realizar nesses 5 segundos. Então, as únicas informações que você tem é da velocidade e do tempo, tá certo? Então, a gente sabe aqui que há uma variação da velocidade aqui. Se tem essa variação de velocidade, a gente tem o quê, pessoal? Vamos lá. Quando tem variação de velocidade é porque tem alguma coisa atuando no movimento. E é o quê? O que caracteriza um movimento uniformemente variável, independente se ele é retilíneo ou circular? O que é? A presença do quê? Força? Não. Não, a gente não estudou força. Olha, o que faz... Vamos esquecer o movimento circular. O que faz a minha velocidade variar, digamos assim? A aceleração, né, pessoal? Uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente, movimento uniforme. O que caracteriza o movimento uniforme, pessoal? Movimento constante. Não, mas é o que é constante no movimento uniforme? Velocidade. Velocidade. Isso, movimento uniforme, seja ele retilíneo ou circular, o que é constante é a velocidade. Ou seja, em todo intervalo de tempo do movimento, a minha velocidade ela vai ser a mesma. O que é um movimento uniformemente variado, pessoal? O que vai variar nesse movimento? A aceleração. Não, a velocidade que vai variar. Velocidade. Mas por que a velocidade vai variar? O que vai causar essa variação da velocidade? Você acabou de falar. Caralho, esqueci. Acabou de falar. A velocidade do movimento. Não, vamos supor, eu estou no movimento uniformemente variado. Por que minha velocidade vai variar nesse movimento? Existe o que atuando sobre a partícula ou móvel que vai fazer com que minha variação aumente ou diminua ao longo do movimento? O que é? Aceleração! A aceleração, pessoal, isso aí. O maluco deu um gritão, velho. Se alguém está mandando mensagem, desculpe que eu não estou vendo. Vocês vão repassando a informação das mensagens para mim, quem está com o áudio ativado. Não, tranquilo. Então, é a aceleração que vai caracterizar o movimento uniformemente variado. Aceleração constante. Tá? Então, olha só, o MU, velocidade constante. MUV, aceleração constante que acarreta na variação da velocidade. Vocês têm que decorar isso. Isso é informação importante para a gente resolver exercício. Tá certo? Então, olha só. Aqui a gente viu que ocorreu o quê? Variação do quê? Do... O que variou aqui da informação que ele passou? Olha. A minha velocidade inicial era de? A velocidade de 10. A velocidade angular era 10, isso. E acabou ficando para o final para 30. Você concorda comigo que para isso ocorrer, tem que ter... O que tem que ter acontecido nesse movimento? Uma... Aceleração. Isso, muito bem. Tem que ter... Para isso ocorrer, para eu partir de uma velocidade de 10 e chegar na 30, uma aceleração tem que ter ocorrido. Por quê? Se não fosse isso, a minha velocidade ia ser constante, ia ser 10 o movimento inteiro, ia ser desde o início até o final 10. Mas não, tá vendo que passou de 10 para 30? Sim. Ou seja, houve uma variação da minha velocidade, então teve presença de aceleração. E a gente estudou o quê?
qual que é o movimento que a gente estudou com aceleração? É o MUV, não é isso? Então, a gente vai utilizar as fórmulas que a gente aprendeu lá do MUV. Só que agora a gente está estudando o movimento circular. Então, as fórmulas, para quem assistiu a aula lá, elas foram adaptadas. Aqui, pessoal, essa fórmula é o quê? É aquela V igual a V0 mais AT. Não é isso que a gente aprendeu lá no MUV? Só que aqui o movimento circular virou ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Ele só trocou aí, mas aqui é por quê? Aqui é velocidade angular e aqui é aceleração angular. Tá certo? Então, por isso que eu utilizei essa fórmula. Porque eu sei que tem uma aceleração. E eu preciso dessa aceleração para eu descobrir a posição da bolinha. Então, olha só, eu tenho a minha velocidade angular final, a inicial, a aceleração angular eu quero descobrir e eu tenho o tempo, que foi 5 segundos. Então, aqui eu tenho uma aceleração angular de 4 radianos por segundo ao quadrado. Então, eu descobri qual foi a minha aceleração. Só que, como ele considera o movimento aqui desde o instante inicial, né, que eu estou estudando, quando o tempo é de 0 a 5 segundos, então a minha posição inicial, ele vai começar no 0. Então, ele vai começar lá no 0 e vai dar não sei quantas voltas, até então, não sei, até chegar numa posição final. Só que o movimento é circular. Essa posição, ela é dada em radianos. Tá certo? Então, a gente adota aqui nossa posição angular inicial 0. Aí a gente tem lá, lembra daquela fórmula? S é igual a S0, mais V0 de T, mais 1 meio de AT ao quadrado, lá do MUV? Então, a gente vai utilizar ela aqui agora. Só que para o caso do movimento circular. Então, onde a posição S virou φ. Onde a velocidade inicial virou ômega. Aqui faltou um 0, tá, pessoal? Aqui. Era V0 de T, aqui é ômega 0T, tá certo? E aqui é a aceleração angular. Então, é só eu substituir as informações que eu tenho, que é essa, que é a minha velocidade angular inicial, que é essa daqui, ó, deixei em vermelho, o tempo, que é 5 segundos, e a aceleração que eu descobri aqui. Com isso, eu consigo achar a minha posição final, que é 100 radianos. Só que aqui eu só tenho a posição, né, referente. Ele ficou girando a bolinha, e aí, depois de 5 segundos, ela parou nessa posição aqui. Só que eu não quero saber a posição, eu quero saber qual que foi o número de voltas. Se a gente sabe que uma volta completa de uma circunferência é 2π radianos, o número de voltas, eu quero saber qual que é o número de voltas que vai equivaler à minha posição quando estiver nos 100 radianos. Fazendo essa conversão, não entendeu não, Rita? Não, agora que eu entendi. Entendeu? Então, 100 radianos aqui, eu quero saber quantas voltas que ele deu até chegar na posição 100 radianos. Então, a gente faz essa conversão aqui para a gente achar o número de voltas, porque eu não quero saber a posição, eu quero saber quantas voltas que ele deu para chegar na posição 100 radianos. Fazendo aqui dá aproximadamente 16 voltas. Tá certo? Sim. Entendeu? Ficou mais claro? Ficou. No valor de π aqui, você colocou, dividiu 100 por 2 vezes 3,14. Isso, pode ser aproximado 3,14. A calculadora científica, ela tem o π lá, que você seleciona ele e ela te dá o resultado com várias casas decimais, e aí você pode arredondar no final. Mas quem quiser pode utilizar 3,14, não tem problema não, tá? Agora sim. Ficou mais claro, né? Mais detalhado. Então, como já são 10h20, pessoal, eu quero só, vou retomar aqui, faltou um exercício só para fazer, mas ele é bem tranquilo. Eu queria saber o seguinte, o que vocês preferem? Tá, vocês querem que eu faça esse tipo de aula teórico, ou desse jeito tá bom, de fazer teoria e só fazer online exercício? O que vocês sugerem? Eu sugiro assim.
Deixa eu até abrir as mensagens aqui, se alguém tá... Não, ninguém tá... Bom, do jeito O exercício que você deu da aula passada, a gente podia fazer e, na dúvida, te perguntar, numa aula assim. Sim. Então, eu posso fazer o seguinte, a parte teórica, eu posso gravar igual eu estou fazendo, e a parte de exercício a gente faz igual eu fiz aqui, ao invés de eu gravar eu resolvendo exercício. Também. O que vocês O Will, ele está fazendo assim, ele grava, dá os exercícios, grava o gabarito, e mesmo assim, se a gente fazendo e não entender, aí a gente chama, né? Porque eu estava fazendo assim, eu estava disponibilizando a parte teórica, né? E eu gravava eu resolvendo exercício e explicando, né? Deixava lá. E ficava aqui para tirar dúvida. Mas eu percebi que o pessoal ninguém estava tirando dúvida. Então, por isso que hoje eu mudei a estratégia. Eu falei, vou dar a teoria, o exercício, vou passar por vídeo aula. Vocês preferem assim? É melhor? Eu prefiro. Também acho melhor. Melhor, não é? Que aí qualquer coisa vocês podem... Então tá, a gente vai fazer assim, a parte teórica eu vou deixar gravado, porque aí não prejudica, né? Quem às vezes não pode participar, a internet está ruim. E a parte de exercício a gente faz juntos, durante a aula. No horário de aula, né? Igual eu fiz hoje, então. Pode ser? Pode. Mas aí você vai deixar o gabarito disponível, né? Isso, igual... você baixou o material da aula? Achei. Você viu lá? Já tá as respostas... Não, pode olhar lá que já tá com as respostas tudo detalhado, igual eu passei aqui agora. Não, tá? beleza. Então, pessoal, vamos combinar o seguinte. Terça-feira que vem é o trabalho de movimento circular. Fechado? A gente vai resolver... Eu vou abrir uma aula assim. Já vou postar lá tudo direitinho. E eu vou abrir uma sala e a gente vai até fazendo junto, trocando ideia. Pode ser? Todo mundo de acordo? Pode. Mas ele vai fechar no mesmo dia ou não? Não, vou deixar aberto. Tipo assim, a gente vai usar o nosso horário da aula de terça para começar a fazer, mas vou deixar aberto para entregar mais para frente, né? Para vocês terem tempo, às vezes, de passar limpo, né? Alguma coisa do tipo. Pode ser? Pode ser. Tá todo mundo de acordo? Então, Sim. beleza. Vocês vão... Para entregar vai ser igual daquela vez, né? Escanear e te enviar primeiro. Eu vou bolar toda essa estratégia de entrega. Tá. Vou pensar como é que eu vou fazer direitinho, mas eu acho que sim. Porque quem não tem impressora não tem problema, pode tirar foto. Né? Eu aceitei muitas fotos, tem um aplicativo que transforma as fotos em PDF, né? Acho que não vai ter problema, não. Desde que sejam fotos legíveis, né, pessoal? Por favor, né? Então tá, aqui avisem os colegas de vocês, então, que terça-feira a nossa aula vai ser trabalho, tá? Eu vou abrir as salas às 18h50, vou ficar, né, o horário de aula, mas eu já vou deixar o trabalho disponível, vocês baixem os arquivos e tudo mais. Vou explicar tudo, mas já vai comunicando. E que essa matéria não vai cair na prova, porque a gente vai resolver ela por meio de trabalho. Graças a Deus. Tá bom? Então, pessoal, boa noite para vocês. Aí ficou faltando um exercício, mas a gente faz ele no comecinho da aula de terça. Pode ser? Pode. Beleza. Então, a gente se fala na terça-feira e durante a semana vocês podem tirar dúvidas. Tá bom? Tá jóia. Tá bom. Então tá, gente. Boa noite aí. Obrigado. Tá? Boa noite, gente. Tchau pra vocês. Tchau. Boa noite, pessoal. Falou. Tchau, obrigado. Tchau. O pessoal tá com medo de falar, bobo. Falou, galera. Valeu. Falou.